Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o pastor Marlon Moisés. Estamos aqui mais um domingo nessa escola bíblica dominical para aprendermos da palavra do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento. Falo da Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, a Igreja Assembleia de Deus IEVAD, presidida pelo pastor José Rodrigues. Estaremos aqui nessa manhã para falarmos de um novo trimestre, uma nova jornada em nossas vidas, um novo aprendizado que possa ser bênção para mim e para a sua vida. Desde já peço, sendo possível, ative o sininho para você receber as notificações. Toda vez que subir um vídeo, algo referente a vinheta do nosso culto, você vai estar sempre informado, sabendo o momento e a hora exata que começam as nossas reuniões e os nossos trabalhos. Tá ok? Então, sendo possível, ative o sino, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, coloque nos teus status, nos ajude a divulgar essa grande escola, que é a Escola Bíblica Dominical. Então é uma manhã de aprendizado para a glória e honra do nome do Senhor. O nosso culto hoje, a nossa EBD ela vai encerrar um pouquinho mais cedo, porque logo teremos um culto. E junto com o culto de ceia, teremos o culto do batismo, a qual chamamos que é a celebração da festa das águas. Então logo teremos batismo, pessoas estarão descendo as águas e participando consequentemente da ceia do Senhor. Então vai ser um culto abençoadíssimo nessa manhã. Então se você estiver por perto, quiser vir, venha cultuar Deus conosco. Se estiver na sua correria do dia a dia, assista conosco essa transmissão. Fale conosco através do chat, que é um prazer falar com você, tá bom? Que Deus te abençoe cada vez mais e mais. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Tá? Vamos orar para dar início à nossa escola dominical. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou na manhã desse dia de hoje, pela oportunidade de te servir. Obrigado pela vida dos teus filhos que estão ouvindo esse momento de escola dominical, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que a sua presença seja viva, real e notória na vida dos teus servos. Nos deu uma manhã abençoada, um estudo abençoadíssimo, tu és o nosso professor, nos guie pela tua palavra, iluminando nossos pensamentos. E sempre te daremos honra, glória e louvor. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, fechamos um trimestre e agora nós daremos início a um novo trimestre. Estou aqui em minhas mãos a nova lição que usaremos nesse novo trimestre. Está no canto da sua tela, aí a nossa nova lição. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Tá? Então será uma lição tremenda, será uma lição poderosíssima. Iremos tratar desse governo de Deus, da soberania de Deus, desse Deus que tem todo o controle nas suas mãos e através de grandes mulheres, né? É um trimestre a qual nós iremos falar muito sobre a mulher e principalmente sobre Ruth e Esther, que são as nossas duas protagonistas, e iremos aprender de forma tremenda e cresceremos muito na graça e no conhecimento. Em nossa igreja você encontra a revista sendo disponível. Se você quiser pode passar e procurar um dos nossos secretários, tanto o Alve quanto o Mateus, são os secretários da nossa escola dominical, você pode procurar. Se você não achar um deles, você pode procurar qualquer obreiro que ele vai te direcionar, ok? E será bênção. Quando você puder, esteja presente conosco todo domingo às 9 da manhã para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Quando você não puder, assista, compartilhe, medite sempre, tá? Sempre que você tiver em mãos a revista, acompanhe comigo, porque será de grande proveito. Se você não tiver a revista, mas tiver uma Bíblia, tome posse dela para que possamos meditar no texto sagrado e com isso conhecer mais da palavra do Senhor. E se você não tiver nenhum nem outro nesse momento, nos ouça e depois medite, porque você irá crescer muito. Entre os nossos temas sugeridos pela nossa lição, nós temos as duas mulheres, a qual nós iremos falar de suma importância. Vamos falar do livro de Ruth, vamos falar do entrelaçamento pelo amor que envolve essas duas mulheres.
o encontro com Boaz, o casamento de Ruth, o livro de Esther, a deposição da rainha Vaste, a ascensão de Esther, a resistência de Mardoqueu, a conspiração de Amã, o plano do livramento, a humilhação de Amã, o banquete de Esther e Esther, a portadora das boas novas. Esses são alguns a qual nós iremos trabalhar nesse trimestre. Então será de grande valia para a nossa vida e de grande proveito, tá bom? Então não deixe de comprar a lição, não deixe de meditar, não deixe de ler, porque a maior escola do mundo teológica é a nossa escola dominical. Então vamos trabalhar e pensar nesse trimestre o Deus que governa o mundo. E não esqueça dessa parte final, e cuida da família. Deus cuida da minha e da sua família. Então, nesse trimestre, valores no mundo a qual vivemos de forma secular serão trabalhados, serão falados, serão levantadas essas questões. Pensaremos nessa nova ordem, nessa proposta secular que o mundo tem oferecido, esse sistema global tem oferecido, e como nós enfrentaremos isso, ou como vamos combater diante dos preceitos estabelecidos pelo próprio Deus. Então, lembrando que a nossa Bíblia Sagrada é o nosso manual de regra, fé e prática. Então, dito isso, ela é a nossa base estrutural, é a nossa base emocional, a nossa base psicológica diante das circunstâncias a qual vivemos. Tá? Então, será um trimestre a qual valorizaremos muito mais a família e, principalmente, teremos Deus no centro de todas as coisas, como soberano, como rei, como justo, como Senhor. Ok? Um dos atributos incomunicáveis de Deus está sobre o seu governo. Deus, ele não divide isso com ninguém, ele é soberano. Tá ok? Então, lição da CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos falar da lição de número 1. Duas importantes mulheres na história de um povo. Nosso texto áureo está baseado em Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. A nossa verdade prática, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino em redenção da humanidade. Então será uma lição fascinante, a qual nós iremos aprender mais sobre grandes mulheres que têm papéis fundamentais na nossa sociedade. Essas mulheres, a qual dentro do seu contexto foram de suma importância, e dentro disso nós estaremos valorizando aquilo que as Escrituras valorizam a respeito da mulher. Tá ok? Lembrando que essa nossa aula, como vamos tratar de dois livros, Ruth e Esther, ela vai ser uma aula muito introdutória. Então, qual é o objetivo aqui nesse dia de hoje? É nós apresentarmos o perfil de Ruth, a moabita, apresentarmos o perfil de Esther, a judia, que ascendeu ao trono, ao posto de rainha, e depois refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Então, falar de Ruth, falar de Esther, falar da mulher cristã e como isso dentro do reino de Deus, tá ok? Então, a nossa aula será uma aula muito introdutória. Então, eu vou apresentar um panorama para que você possa ter uma noção e no decorrer das nossas outras aulas, vamos aprofundando cada vez mais e mais o tema, tá ok? Dito isso, preciso destacar que a nossa leitura bíblica em classe, ela tem dois textos. O primeiro texto está baseado em Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 22, e o livro de Esther, capítulo 1, 7, versículo 1 ao 7. Para não embolar, o que eu vou fazer? A nossa leitura bíblica em classe. Vou ler primeiro o livro de Ruth, para poder contextualizá-los e introduzir para vocês de forma panorâmica a ideia de Ruth. Quando eu terminar, volto para Esther, faço menção do texto e aí nós aprofundamos e damos um panorama a respeito do livro.
tá ok? Porque fica mais didático e melhor para a sua vida. Então vamos lá. Ruth capítulo 4, versículo 13 em diante. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E os vizinhos lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, a primeira parte dela. Depois nós estaremos tomando parte da segunda e assim iremos destrinchar um pouco nesse panorama. Lembrando que de forma introdutória, nós temos que pensar que a Bíblia revela mulheres fortes no decorrer da nossa história, moralmente corajosas e ao mesmo tempo mulheres muito dedicadas à sua família, seus negócios na cidade. Essas mulheres bíblicas que se revelam no livro de Ruth e no livro de Esther, revelam em muitas mulheres hoje na nossa sociedade, que amam a Jesus, sua igreja local e sua família. Os grandes exemplos que nós vamos ter sobre Ruth e Esther são revelados, esses traços, através de grandes mulheres, sejam elas que vão ter nome, vão ter voz, ou sejam aquelas que ficam no anonimato. Mas são grandes mulheres que dedicam a sua vida em servir a Deus, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar dos negócios, cuidar da cidade, criar harmonia entre a sua vida e tudo aquilo que está em volta. O nosso desejo é que o Espírito Santo, através dessa lição, continue capacitando mulheres para a sua obra no mundo. Então, o meu desejo e o desejo de Deus, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, é que o Espírito Santo quer continuar capacitando mulheres para o grande trabalho, para o grande evento do reino de Deus apresentado, a sua obra, o seu mundo. Então, saiba de uma coisa, nessa manhã, você, mulher, o Espírito Santo quer te capacitar cada vez mais e mais para te usar no reino dele estabelecido aqui no mundo. Homem, Deus também quer te usar cada vez mais e mais. Mas como o nosso tema é específico das mulheres, eu volto a minha palavra principalmente para ela. Então, que o Espírito Santo continue te capacitando cada vez mais e mais. Tá ok? Então, começando a pensar sobre Ruth e Esther, nós vemos que na Bíblia elas pertencem, pelo menos, ao bloco dos livros históricos. Então, os livros históricos do Antigo Testamento vai vir lá de Josué até o livro de Esther. Então vamos ter Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então esses 12 livros compõem aquilo que nós entendemos como livros históricos do Antigo Testamento. Abro um parênteses, porque é muito curioso isso, que só essas duas mulheres têm um nome na Bíblia, Ruth e Esther. São 2 livros que são entregues, são colocados nome a essas 2 mulheres. Tamanha importância que elas tiveram dentro do seu contexto social, político e econômico, e com isso tem lições de grande valor para a nossa vida, tá bem? Então, a primeira ocorrida em Moabe, no caso de Ruth, em Belém, no período dos Juízes,
e a outra Esther na Pérsia, no período do pós-cativeiro babilônico. Então, olha que extremo. Nós temos o período dos juízes, a qual nós iremos falar de Ruth, a Moabita, e nós temos o período pós-exílico, falando de Esther, na Pérsia. Temos ali aproximadamente 500 séculos de distância, mais ou menos, a qual é de história, mas serve de grande importância e de um aproveitamento tamanho para que possamos compreender. Então, tanto Ruth quanto Esther, ela vive em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, contextos muito diferentes uma da outra, mas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais. Elas são fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. 10 características, 10 dons, 10 talentos, 10 virtudes espirituais que essas mulheres acabam nos revelando. Tá ok? Então, se nós podemos olhar para essas virtudes espirituais e morais dessas mulheres, podemos tirar lições belíssimas para a nossa vida. Então, essa porção da literatura canônica que nós temos em nossa Bíblia Sagrada nos ensinam que mulheres que temem ao Senhor não cedem a ideologias ou pressões culturais. Não gasta o tempo ou a energia dela com o pensamento, discussões sexistas, pois ela sabe que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, fez macho e fêmea para um viver cooperativo e não conflitante. Então saiba que analisar Ruth e Esther é ter certeza que o Deus que chamou, que vocacionou, que separou, que tem o desejo de usar no seu reino essas mulheres, você mulher, ele chamou para algo produtivo, ele chamou para uma cooperação mútua e não para um conflito. Isso é muito importante. Então Noemi e Ruth, elas nos inspiram e elas vão gerar um palco, me permita usar essa expressão palco, de lutas a qual vivemos nessa sociedade pelo movimento feminista, e com isso esse movimento tenta distorcer alguns valores, ou quase todos os valores estabelecidos pelo próprio Senhor. E através de Noemi e Ruth, vamos ver em como isso vai se destrinchar, que impõe o comportamento que só serve para desgarrar, deformar a figura da mulher. Então, quando nós olhamos para Noemi e Ruth, quando olhamos para Esther, vemos a figura da mulher como protagonista na história, dentro do seu contexto. E com isso, fazendo uma comparação dentro do nosso contexto a qual vivemos, essa deformação da figura da mulher, esse empoderamento que extrapola o que Deus deixou estabelecido, levando mais ênfase a ideologias, vamos ver que isso vai se chocar, vai de encontro com aquilo que o Senhor deixou estabelecido. Então podemos tirar lições de grande valia, de forma bela para a nossa moral, para a nossa conduta e para o nosso modo de viver. Então, essas mulheres que a Bíblia ressalta, e principalmente Ruth e Esther, que é a qual nós iremos falar nesse trimestre, elas vão servir para modelar todo um contexto social a qual foi da sua época e a qual nós vivemos no dia de hoje. Então, por isso, será uma lição de suma importância. Temos também dentro disso o casamento, a maternidade, o prazer de servir a Deus, produzindo uma consequência contra a rebeldia estabelecida, atitudes incalculáveis, a deformação estrutural social da família, a banalização das escrituras sagradas como manual de regra, fé e prática.
E com isso a mulher vai vivendo uma vida desestruturada ou fora daquilo que o Senhor estabeleceu. Então, é muito importante nós situarmos um contexto para que nós possamos entender melhor o que a Bíblia fala. Porque ela foi escrita dentro de um contexto. E dentro desse contexto, existem lições a qual nós vamos extrair para o nosso contexto atual. Nós estamos muito longe do período em que houve o acontecimento e esse ocorrido. Porém, isso não anula, em hipótese nenhuma, as grandes lições práticas e espirituais para nossas vidas. Tá bom, mulher? Então não deixe ninguém tirar o seu valor, mulher. Você é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher bem-aventurada, a qual o Senhor te chamou e te escolheu. Você também, homem, faz parte desse contexto. É um homem virtuoso, valoroso, e a sua família é uma bênção do Senhor. O casamento é uma bênção. Nenhuma oposição do adversário vai ter poder para destruir o casamento que está debaixo da bênção do próprio Deus. Então saiba de uma coisa, Deus abençoa a família, Deus abençoa o seu casamento, Deus abençoa a sua esposa, Deus abençoa o seu marido, os seus filhos. O seu lar é um lar abençoado. E Deus seja louvado por isso. Tá ok? Então vamos lá, falando sobre Ruth. Algumas questões preliminares, tá? Lembrando que é uma aula introdutória sobre Ruth e sobre Esther. Então vamos lá. Pensando sobre Ruth, quando nós analisamos já no primeiro versículo de Ruth, o leitor situa ela no tempo, no lugar dos seus fatos. A narrativa é linear, então ela vai dando uma continuidade. Passa-se de Belém para a Judéia, o que atualmente hoje conhecemos como a Cisjordânia, tá? E em Moabe, que é a atual Jordânia. Então, atualmente, contextualizando, falamos da Cisjordânia e da Jordânia. Mas, dentro das Escrituras Sagradas, estamos falando de Belém e da Judéia. E isso, o livro de Ruth, ele está inserido também no período dos juízes, tá ok? Então, dentro desse período é que vai acontecer ou vai se desdobrar a nossa novela. Permita-me colocar a palavra novela entre aspas, porque eu usei esse termo, para que possamos entender que é algo que vai se desdobrando. Porque a palavra novela, ela vem da raiz de novelo, o novelo de lã. E o que é o novelo? É aquilo que se desenrola, se desenvolve. Todo mundo que faz tricô ou crochê sabe disso. Quando está tricotando, ela tem um novelo de lã. Então aquele novelo é o que vai se desenrolando. Então olhar para Esther, para Ruth, é pensar em uma novela, aquilo que vai se desenrolando, tá ok? Não leve o termo do lado pejorativo. Então Ruth, ela é descendente de Moabe, ela é filha daquela relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com suas duas filhas mais velhas e a mais nova. Mas nesse caso, especificamente a mais velha, quando você examina Gênesis 19, versículo 30 ao 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, e desde sempre, desde os dias de Balaque, lá em Números capítulo 22, tentam amaldiçoar o povo de Israel. Eles habitavam lá a leste do Mar Morto, aquilo que nós conhecemos hoje como a atual Jordânia, volto a dizer, e eram dados muito à idolatria e à imoralidade sexual, tá? Então isso é importante sabermos disso, porque se nós olharmos a Bíblia e lembrarmos do período em que Ló sai com a sua família de Sodoma e Gomorra, sua mulher olha para trás, você sabe que Deus deu a ordem para que não olhar, e por sua vez ela virou uma estátua de sal. Ele foge com a sua família, no caso sai ele e as suas duas filhas, e com isso a cidade é destruída. Eles vão viver um período preocupado como vai ficar a sua circunstância. As suas filhas têm uma ideia, pois não vendo o homem mais para que pudessem viver na sociedade, elas têm uma ideia incestuosa.
qual resolve embriagar o seu pai e com isso deita-se com ele e tem relação com eles. E por sua vez gera-se duas nações ali. E uma das nações é exatamente os Moabita, tá? Que é o filho dela com a mais nova, mais velha. Então, isso vai se gerar um grande problema, porque a partir dessa geração, e nós não sabemos mais o que acontece na história, porque entra o capítulo 20 de Gênesis, já falando sobre Abraão, e essa história meio que fica deixada de lado. É um vácuo na história ali. Mas vemos ao decorrer da história que os moabitas vão se inclinar cada vez mais e mais para as suas imoralidades, para as suas idolatrias, e sempre vai ser um povo que vai se opor a Israel. Tá ok? Então esse é um primeiro ponto para você se situar em o nosso contexto. Então, cronologicamente, o período dos juízes ele vai aproximadamente de 1375 a 1050. Então vai pegar ali do período de Josué e vai até o reinado de Saul, antes de Saul. Então quem são o período dos juízes? É aqueles que vão anteceder o período da monarquia. E, consequentemente, é o pós-período de Moisés. Então, nós temos o final do Pentateuco, nós temos o período que Josué está vivendo ali, pós-morte de Josué, entra-se o período dos juízes. E depois do período dos juízes, entra-se o período da monarquia. Então, ao analisar essa história de Israel, podemos colocar Ruth dentro da terceira fase pós-libertação. E o que seria isso, essa terceira fase pós-libertação? Tem um texto, e eu compartilho com vocês na Almeida Revista Corrigida, que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 20, que diz o seguinte: mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Então, olha que curioso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, está falando que Deus toma o povo do forno de ferro do Egito para fazer um povo herdeiro que o servisse. E eu disse que o livro de Ruth, ele se encontra na terceira fase pós-libertação. Então vamos lá. Você conhece a história e sabe muito bem que o povo foi levado cativo, o povo estava agora no Egito, servindo a Faraó. Deus levanta um legislador, que é Moisés, e através de Moisés, com um braço forte e estendido, o que o Senhor faz? Ele apresenta para o povo do Egito quem é Deus. E através de Arão e Moisés, Deus liberta aquele povo, as pragas do Egito, e causando a última praga, que é a morte dos primogênitos, e tira Israel daquele lugar. Então o povo sai do Egito e vai peregrinar 40 anos no deserto com Moisés. Você lembra dessa história, não lembra? Então, 40 anos pós a saída do Egito com Moisés, é a primeira fase da peregrinação. Depois que Moisés morre, Josué assume, dá início à segunda fase da peregrinação, que é a entrada de Canaã, a chegada em Canaã com seus contemporâneos. E dentro da terceira fase é onde o livro de Ruth se encontra. Então, dentro disso, 3 fases. Primeira, 40 anos com Moisés. Depois, o período com Josué, até entrar em Canaã. Terceiro período, o livro de Ruth, que está dentro do período dos juízes. Abrindo um parênteses aqui, não temos como narrar exatamente quando ocorreu aquilo, ou em que parte do livro de Juízes se encontra essa narrativa. Existe uma discussão teológica sobre isso, porque existem alguns pontos cegos para que possam prestar atenção melhor ou para que possam forçar melhor o momento exato. Porém, sabemos, e defende alguns autores, que isso acontece dentro desse período.
tá? Mas isso não atrapalha a nossa história, isso não atrapalha em hipótese nenhuma o nosso pensar nessa manhã. Então, com a morte dessa geração, a nação de Israel entrou num profundo declínio moral e espiritual, iniciando-se o tempo que ficou conhecido como período dos juízes. Então, quando você abrir sua Bíblia e ver logo os primeiros versículos do capítulo 1 do livro dos juízes, você vai perceber que aquela geração toda morre, surge uma nova geração, e essa nova geração ela não conhece o Senhor. E por não conhecer o Senhor, ela se desvia, ela se declina, ela se afasta e moralmente e espiritualmente vai praticar coisas obscenas e que não agradam ao Senhor, inclusive imoralidade e idolatria, tá ok? Então essa nova geração, existe uma palavra no livro dos Juízes que é muito curioso, que é uma geração que nasce que não conhece o Senhor. Então, ler o livro de Juízes é começar a entender que é uma geração que nasce e não conhece a Deus. Tá ok? Então, essa geração que não conhece a Deus é a geração que vai dar muito trabalho. E é por isso que Deus vai levantar os juízes para tentar trazer o povo de volta para a sua base, para a sua palavra, para aquilo que deixou estabelecido. A nova geração deixou de servir ao Senhor e passou a prestar culto a deuses pagãos, a deuses idólatras, a qual conhecemos como Baal e Astarote. Vemos isso em Juízes, a partir do capítulo 2, versículo 7 ao 13. Então isso produziu uma tragédia na história da nação de Israel, porque o povo começou a adorar em imagens de esculturas e deixaram de adorar o Deus de Israel, o Deus a qual os tirou com mão forte e braço estendido. Por que eles deixaram de servir ao Senhor? Porque não conheciam o Senhor. Eles não conheceram. Essa geração que nasce na terra de Canaã é uma geração que não conhece a Deus. E por eles não conhecerem a Deus, eles praticam as piores aberrações, as piores promiscuidades possível, tá? Então, com isso, serve para que nós possamos ficar atentos e nos situar no que está acontecendo no livro de Juízes. A crise levava o povo de Israel a clamar o Senhor por livramento, no livro de Juízes. E ele atendia a Israel. Então, por causa do gemido do povo, capítulo 2 de Juízes, versículo 18, a resposta divina se dava por meio dos libertadores, que são os juízes. Então, quem são os juízes para nós entendermos aqui a nossa história? São os libertadores. Então, a terceira fase da nossa história é tratarmos dos libertadores, que eram homens e mulheres, porque temos Débora ali sendo usada, de forma sobrenatural para livrar a nação das mãos daqueles que o roubavam e o atacavam. Então, todas as vezes que o povo, por dificuldade, clamou, buscou, pediu ao Senhor, Deus levantava homens e mulheres na história como legisladores, como líderes, como ferramentas para usar para libertar e para salvar o seu povo. Lembrando que o período dos juízes tem aproximadamente 225 anos de história. Sobretudo, esse momento exato é o que nós temos. Pode ter algumas discussões sobre quando vai acontecer o período de Ruth. Porém, ela está inserida nesses 225 anos. Tá ok? Então, você tem um livro fora, porém o seu contexto está dentro do livro de Juízes. Assim como você lê o livro de Jeremias, Ezequiel, assim como você lê ele dentro do livro de Crônicas, dentro dos reis de Israel, assim como você lê alguns profetas menores, que estão inseridos dentro do livro dos reis. Então, eles estão separados para que possamos ter uma noção e uma compreensão melhor, mas eles devem ser lidos dentro do seu contexto. Então, ler Ruth, ele precisa estar situado dentro do contexto dos juízes. Assim como ler Esther
precisa estar dentro do contexto de Neemias, porque é um contexto pós-exílico. Mas aí quando chegar lá a gente conversa um pouquinho melhor. Tá ok? Então esse é o nosso pano de fundo. E eu preciso falar isso porque é a nossa aula introdutória. E é óbvio que no desdobramento das aulas nós aprofundaremos isso, mas é só para você ter uma noção, só para você situar, tá ok? Então vamos lá. Pensando em Ruth e na sua família belemita, o que nós temos? A história de Ruth, ela vai a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém, de Judá, que peregrinava pelos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Então, quando você abrir a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 1 de Ruth, você já tem essa história. Uma família que é formada por Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion. Família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Então nós temos uma família de homem, mulher e dois filhos que estão peregrinando, saindo de Belém, saindo do seu habitat natural para peregrinar em Moabe, por causa da fome que estava assolando a terra naquele momento. Então, depois de algum tempo na terra de Moabe, Elimeleque vai morrer, que é o marido de Noemi. E com isso, ela vai ficar Noemi com os seus dois filhos e as suas duas noras. Se você abrir a sua Bíblia e perceber o versículo de número 3 do capítulo 1, diz o seguinte: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos. O capítulo 4, versículo 20, diz que Ruth se casa com Malom, o mais velho. Tá? Então, o que nós temos aqui? Um casamento. É onde nós temos a nossa protagonista Ruth vai aparecer no meio dessa família. Uma família que sai para peregrinar, que no decorrer, por fatalidade da vida, o marido morre, deixando uma mulher viúva com dois filhos. Ruth, ela casa-se com o mais velho, Malom, certo? Ou Malom, ou Molon, dependendo muito da tradução. E agora nós temos uma família composta de uma mãe, dois filhos e duas noras, que estão peregrinando em Moabe. Porém, a Bíblia nos vai informar que ao final de quase 10 anos, Malom vai morrer. E o seu irmão também, Quilom, morre. Então olha que tragédia nessa família. Noemi perdeu o marido, tem agora os dois filhos e as duas noras, mas agora os seus dois filhos morrem. Então fica Noemi e as suas duas noras peregrinando em Moabe. Se vocês analisarem o versículo de número 5 comigo, do livro de Ruth, no capítulo 2, você vai perceber que morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Olha que tragédia, olha que situação na família. A mulher perdeu o marido, perdeu os seus dois filhos agora. Basicamente, só tem ela agora e suas duas noras. Então nós temos uma viúva sem filhos. Tínhamos uma viúva com dois filhos. Agora a mesma viúva, Noemi, ela é viúva e agora não tem mais nem filhos. O que nós nos deparamos? Que a linhagem daquela mulher estava sendo cessada naquele momento. Porque não tendo filhos, não tem quem dá continuidade. Não tendo quem dá continuidade, ela seria desprezada diante da sua sociedade, a qual vivia. Então, sua sogra, Noemi, decide voltar para Belém. Por quê? Porque ela já não tem mais família, vou botar família entre aspas, porque ela já perdeu o seu marido, ela perdeu os seus dois filhos, ela está com as suas duas noras e ela fala, chega, saímos de Belém para peregrinar em Moabe e agora perdi tudo que eu tinha.
a mão do Senhor pesou sobre mim. Ela usa essa. Então, ela resolve voltar para Belém. Então, motivada pela notícia de que a fome havia cessado. Então, duas coisas afetam a vida dela. Primeiro, a morte afeta o seu marido. Ela perde o seu provedor e o seu protetor. Segundo, ela perde a sua linhagem através de seus dois filhos, Molon e Quilion. Tá? Dentro disso, ela chega informação até ela de que a fome cessa em Judá. Então, o que ela resolve? Voltar para casa. Tendo em mente que o período de peregrinação que ela estava vivendo foi o momento que a mão do Senhor pesou sobre a sua vida, a qual levou a sua família. Então, ela agora volta, ela quer voltar para casa. No versículo de número 6, diz o seguinte: então se dispôs ela com as suas duas noras e voltou da terra de Moabe porquanto neste ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. Eu gosto muito desse versículo, porque elas estão peregrinando. Meus irmãos, deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Não sei se vocês perceberam alguns barulhos saindo aí, porque nós tivemos um probleminha técnico aqui, e por isso vocês estão ouvindo alguns barulhos, tá bom? Mas já foi resolvido, e agora podemos dar continuidade à nossa aula, tá ok? Só para o desencargo de consciência, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Então, quando Noemi resolve voltar para sua casa, né? Para voltar para sua terra, ela pega as suas duas noras e ela sai de Belém, peregrinando com a sua família, e agora ela pretende voltar. Porque ela descobriu que a mão do Senhor estava estendida sobre aquele lugar e que a fome tinha cessado. Então, se a fome cessou, esse é um dos motivos a qual vai levá-la a voltar para sua casa. Então, agora o Senhor se lembrou dela. Então, nesse caminho que ela faz de volta, ela tem consciência que ela não tem como mais gerar filhos. Então, o que ela faz? Ela tenta dispensar as suas duas noras, dizendo que elas podem voltar para sua casa dos seus pais, porque Deus levou os seus filhos, e com isso não tem mais o ventre para que ela possa abençoá-la. Então, no caminho de volta, Noemi ela quer dispensar suas duas noras com uma bênção que eu acho fantástica. No capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: e disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à sua casa, da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em sua casa de seu marido. E beijou-as e ela chorou, e elas choraram muito. Então, embora elas pudessem permanecer em Moabe, como decidiu órfã, né, ficar em Moabe, viúva de Quilion, que era o mais novo, Ruth resolveu o quê? Não, vou com Noemi, eu vou com a senhora e vou também declarar a sua fé e vou servir ao seu Deus. E é no versículo 15 e 16 que nós temos aquela frase que é linda, e é um texto que todos conhecem, do capítulo 2, que disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Fascinante. Isso é brilhante na história. Ela perdeu o marido, perdeu os seus dois filhos. Agora ela está... Noemi agora está com as suas duas noras, Orfa e Ruth, e fala assim: eu vou voltar para Belém, porque Deus lembrou do seu povo e agora abençoou. Ela dispensa as duas debaixo de uma bênção. Uma resolve voltar, estava no direito, ficar em Moabe, voltar para casa dos seus pais. Mas a outra, Ruth, fala assim: não, seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo, você é minha família. Mesmo não podendo mais gerar,
Ruth tem um carinho materno gigante, um carinho de mãe e filha. Gigante. E isso é lindo na história. E ela resolve com ela. Então, dali ela tem o desejo de ir com a sua sogra e voltar. E com isso servir a Deus de Israel, traficando a sua vida inteira, mesmo sabendo que a sua sogra não tem condições de viver. Com isso, ela vai estar apegada, Deus está preparando o caminho dela para um novo matrimônio e para uma maternidade. Então, essa decisão que ela tem de ficar com a sua sogra já é uma centelha divina de Deus nela para que ela possa gerar um novo casamento, que ela ainda não sabe, e, consequentemente, gerar filhos. Então, Deus, diante das propostas que a vida nos apresenta, vemos uma família que foi afetada pela morte, mas um carinho de uma nora com uma sogra tamanho ao ponto dela não deixá-lo. Abro um parênteses aqui, porque quando nós pensamos hoje em relacionamento de nora com sogra, de genro, né? Sempre é uma coisa vista de sogra meio que pejorativa, né? Sempre vendo com maus olhos. Mas nesse momento, nós vemos uma mulher que olha para a sua sogra e enxerga a figura da sua mãe. E ela, por sua vida, a sua sogra tem um carinho tão grande com elas e libera a bênção sobre elas, tamanho como se fosse filha. Então ela perdeu o seu filho, porém ela ganhou duas filhas. Mas nesse momento agora, uma filha resolve ir embora, mas ela fica com uma agora e dar continuidade à sua vida. Fecha parênteses. Então, apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecer e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus, do Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Tem um texto que está no capítulo 2 de Ruth, o versículo 12, vou ler na NAA, que diz o seguinte: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viste buscar refúgio. O que a sogra está falando para Ruth agora? Que Deus te retribua, que Deus te abençoe, não só porque você veio agora estar comigo e continuar a sua jornada na obediência, mas pelo contrário, porque você está buscando socorro no Senhor. Meus irmãos, isso é lindo demais. A atitude de Ruth em se manter com a sua sogra é manter viva a busca pela sua vida e estar buscando refúgio no Senhor. Porque ela está servindo a Deus. Não é à toa que foi essa a expressão. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Aonde você estiver, eu vou estar também. Isso é uma postura de alguém que busca refúgio no Senhor. E todos aqueles que buscam refúgio no esconderijo do Altíssimo, como diz o salmista, estão nas asas do Senhor, estão guardados pelo Senhor. Isso é lindo. Porque o que vai gerar isso para a vida de Ruth? O casamento com Boaz. Olha que curioso. Viúva, mas agora recebe em Deus, tem a oportunidade de construir novamente a sua vida através de um novo relacionamento aqui com Boaz. Então, Boaz é quem? Parente de Elimeleque. Elimeleque. E o nascimento do seu filho é quem? Obed, a qual traduz servo. Então, Ruth vai casar com Boaz, que vai gerar um filho chamado Obed, que é descendência de Davi. E vai ser ligado de forma direta na genealogia de Jesus. Olha que história linda! Olha como Deus vai fazendo. Eu vou abrir um parênteses, tá bom? Eu sei que existe um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. É um ditado popular. Mas, biblicamente, Deus escreve certos por linha certa. Deus não tem nada de escrever certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linha certa. Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, Deus tem um projeto para cada uma de vocês, mulheres, homens de Deus. Deus tem algo preparado para a nossa vida. Basta nós buscarmos refúgio no Senhor. Então, alguém com uma família destruída, alguém que está viúva, não tem mais uma expectativa de vida, agora está tendo a oportunidade de entrar
na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso, ela tem o casamento é honrado, a sua geração, que se vai trazer filhos, bênção para a sua vida e para entrar na genealogia de Jesus. Então, com isso, nós percebemos que o casamento, ele está debaixo da bênção dada pelo próprio Deus, da bênção dada pelo Senhor, e com isso os filhos. Então, alguém que não tinha expectativa de vida, encontrou uma família, teve percas no meio dessa caminhada, mas agora Deus reescreve a história dessa mulher por causa da fidelidade dela a Deus acima de todas as coisas, o compromisso com a sua sogra, o compromisso com Deus, o compromisso com o seu povo. Meus irmãos, aprendemos uma coisa muito grande. Cito para vocês o Salmo 127, o verso de número 3, 4 e 5, na NAA. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, com isso, concluo a parte de Ruth, dizendo para nós e pensarmos quanto vale a nossa fidelidade ao Senhor. De igual modo, falando também de Esther. E aqui eu cito a nossa leitura bíblica em classe, que é Esther capítulo 7, versículo 1 ao 7. Falamos de Ruth, falo de Esther também rapidamente, que é uma aula introdutória para você situar. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther: no segundo dia do banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, achei graça aos teus olhos. Se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida na minha petição, o meu povo com o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas vos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse de coração que instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem opressor e o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do seu banquete e do vinho, vindo para a porta do jardim, na porta do palácio, e Amã se pôs em pé, para rogar a rainha Esther e pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então, nós entraremos agora de forma bem panorâmica, falando sobre Esther, essa grande mulher. Bom, falamos sobre Ruth, situando vocês, contextualizando, e agora falando sobre Esther, a qual vai abrir para a nossa vida um grande leque em um outro contexto, ok? Então, falando de Esther como de Belém para Suzã, tá? Por isso que eu li os textos separados, para que você pudesse entender, você que depois vai acompanhar, vai assistir esse vídeo, então você possa situar melhor o que nós estamos falando, tá bem? Então ela é filha de Abiail e tem o seu tio que é Mardoqueu, a qual vai cuidar dela. Ela é órfã de pai e de mãe, e é isso a qual nós conhecemos no capítulo 2 do livro de Esther, e vimos que o seu tio cuida da sua vida. Então, o seu nome Radassa, né, que do nome hebraico, então daí a ideia de murta, que é uma planta favorita no mundo antigo, a qual as folhas são bem perfumadas, brancas ou um pouco rosadas, tá bom? Então o seu perfume serve para dar cheiros ao ambiente e fazer enfeites aos seus banquetes. Porém, o seu nome persa é Esther, a qual vai nos trazer o significado de estrela, tá? Então, esta fazia parte da geração dos judeus, nascido no
cativeiro babilônico. Então, agora nós temos um outro período histórico. Nós temos agora, em 483 a.C., o cativeiro babilônico profetizado por Jeremias, que durou 70 anos. Vocês lembram da história. E havia terminado em 539, quando Ciro, o persa, derrotou o Império Babilônico e permitiu o retorno dos judeus exilados. Então, saímos de uma extremidade, entramos em outra extremidade, que é o cativeiro. Então, o que nós temos ali? Temos a primeira leva que foi levada ao cativeiro, vocês lembram disso, que ali está Daniel e seus amigos, foram levados ao cativo. Depois, uma segunda leva foi levada e, por sua vez, uma terceira leva. O templo é destruído e o povo de Israel está sendo cativo durante 70 anos, profetizado pelo profeta. Nesse período, as sinagogas vão surgir, é onde eles não têm mais o templo para cultuar, e com isso eles vão construir as sinagogas. É como se fossem mini igrejas, colocar entre parênteses, ou melhor, entre aspas, para me calçar nas palavras, aonde essas sinagogas eram o seu referencial de culto, onde eles podem cultuar e bem dizer ao Senhor. Não tendo mais o templo, mas tendo a sinagoga, eles cultuam a Deus naquele lugar. Eles vão trabalhar, eles vão vender, vão criar filhos, vai morrer uma geração, vai nascer uma outra geração, muitos vão se estabelecer, vão criar empreendimento e assim a vida segue, abre aspas, normalmente, dentro de um período de exílio, fecha aspas. Eles mantêm isso para que a língua não possa, para que a língua não morra, a sua língua materna, porque se eles se perdem esses valores, automaticamente a sua língua materna também perde. Então, perdendo a língua materna, perde sua cultura, perde sua religião, perde seus prestígios, perde seus valores. Tá bom? Então, no entanto, olhar para o livro de Esther é perceber que a maioria dos judeus, eles permaneceram na Babilônia, nesse período persa. Por quê? Nós temos 3 levas que acontecem saída após exílio. Da mesma forma que temos 3 levas indo para o exílio, e nós temos 3 levas saindo do exílio. A primeira leva nós viemos com Zorobabel e com Jesua, que vão trazer os primeiros grupos que vão voltar do cativeiro. Esses vão ser responsáveis por reconstruir o templo. A segunda leva vem com Esdras, a qual ele vai reconstruir a moral, reconstruir a vida espiritual e social do povo. A terceira leva vem com Neemias, a qual vai reconstruir os muros. Então são esses que estão voltando pós o cativeiro babilônico e vão dar continuidade à linhagem e à história de Israel. Haja vista que se o povo ele cresceu na Babilônia e se instituiu, havia poucas pessoas que voltaram. Por que isso? Porque eles já tinham sua vida estabelecida naquele lugar. Então, dito isso, eu vou fazer uma citação para que vocês possam acompanhar. A baixa adesão ao chamamento da reconstrução de Jerusalém deu-se por causa de 2 razões principais, segundo o Eugênio Merrill. Ele diz, o primeiro fato é, aquilo que eu já citei, muitos nasceram naquele lugar no exílio. Há uma geração que nasceu naquele lugar. E a segunda geração já tinha construído a sua vida, já estava a sua vida estável naquele lugar. Então está claro que na época do decreto de Ciro, a maioria dos judeus exilados pertenciam a uma geração que não conheciam a pátria. Tinham nascido no exílio e, embora sonhasse com Jerusalém, era o povo da Babilônia. A geração mais antiga e os idealistas sonhavam por retornar ao lar. Mas é fato notório que Zorobabel e outros líderes retornassem, aparentemente não conseguiam um grande número de judeus para acompanhá-lo. Fecha aspas. Então, duas grandes questões. A primeira, nasceu uma geração que não conhecia a pátria nem o Deus da pátria. Segundo, a geração que permanecia lá era uma geração que já estava com a sua vida estável. Então, muitos deles queriam voltar para a sua pátria, para o seu retorno, mas outros não queriam
queriam continuar dentro daquele contexto para viver e cuidar a sua vida, tá bom? E os que se reservaram a sair da pátria, aquele grupo que se reservou e falou, não, vamos sair, com Zorobabel, com Esdras e com Neemias, enfrentaram grandes dificuldades, grandes ameaças, grandes perseguições e grandes calúnias, grandes opressores, grandes opositores. E é dentro desse contexto que o livro de Ester ele vai acontecer. Então os persas eram conhecidos por assegurar a liberdade religiosa e até incentivarem a prática de diversos cultos pagãos dominantes. Então com isso eles sobressaíam sobre os povos dominantes. Então Ester, ela está situada dentro desse grupo. Ela vem dentro dessa leva ali com Neemias. Então se você, e com Esdras, por exemplo, se você pegar o capítulo 7 de Esdras, você vai ver que ele vai reedificar a fé do povo. Ele toma a lei para si, ele guarda a lei, pratica a lei e ensina a lei. E é dentro desse contexto, não se sabe também exatamente quando que acontece, mas a Esté está inserida dentro desse contexto, a qual ela cresce, a qual ela nasce, a qual ela vai se desdobrar e dentro de algumas províncias daquelas que estão no período persa, a qual vai surgir essa grande mulher. Tá ok? Mas no decorrer das 13 lições isso vai ficar mais fácil. Agora nós só estamos situando de forma introdutória em um panorama para que possamos entender. Tá ok até aqui? Tudo tranquilo? Então nós temos uma mulher que vem pós-cativeiro e agora vai dar início a uma nova linhagem. Então, de órfã a rainha, ela em Suzã, que era a capital do novo império, e lá viviam Esté, Mardoqueu e milhares de judeus, tá bom? Lembrando que ele era órfã e agora cuidado pelo seu tio. Então, dotada de uma extrema beleza, o que o Esther ela tem no seu grupo? Ela é virgem, então com isso ela é bela, ela é virgem, e dentro daquela oportunidade no reino, porque havia Assuero, que está no trono, e tinha uma rainha chamada Vaste. Vaste resolve recusar comparecer no banquete oferecido pelo rei no jardim. Então, se você olhar o livro como um todo, você vai ver que depois de uma grande festa, num banquete que o rei fez pela 180 dias de festa, não, são 180 dias de festa. Já pensou? Deus é pai, hein? 127 províncias, então por isso o dia é tão grande, porque eram muitas províncias. Assuero resolve oferecer no seu jardim, no palácio, o banquete de 7 dias. E ali, com muita bebida, com muita comida, eles estavam apresentando a fortaleza de Suzã. Então o que o rei resolve fazer? Chama a rainha Vaste e apresentar a beleza da rainha diante dos seus amigos, diante da província, diante dos seus cooperadores. O rei por diversas vezes resolve chamá-la, ela por diversas vezes desobedece o rei, até o ponto que isso fica mal, e quando o rei toma conselho sobre isso, os conselheiros dizem que não pode o rei falar várias vezes com a rainha e ela não vir. Isso é inaceitável. Então o rei vai destituir Vaste do poder e com isso vai abrir um concurso para a nova rainha. Me permita brincar com a palavra, um concurso de Miss Nova Rainha. E com isso todas as mulheres virgens daquela província e de outras províncias podiam participar. E com isso Esther vai aparecer em cena e vai se prestigiar esse concurso. É uma mulher virgem, uma mulher bela, a qual vai atrair o rei e vai atraí-lo não somente pela sua beleza, pelo seu jeito de ser e por todos os seus dotes, né? Me permita usar essas palavras, dotes. Então, 5 anos depois, essa jovem judia, que agora não é mais judia, e está agora no palácio, está governando, ela vai enfrentar grande dificuldade, ela vai enfrentar grandes oposições, e com isso ela vai descobrir que dentro da onde ela
está vivendo, existe um homem, Amã, a qual vai projetar o mal contra os judeus e vai projetar o mal contra a vida dela. Só que Amã não sabe que ela é judia. Então, não sabendo, ele vai criar um trâmite para poder matar todo o povo ali, para usurpar aquele povo ali, para que possam não somente ser escravos, mas que pudessem exercer de tamanha autoridade sobre eles, ao ponto de ceifar a sua vida. Tá? Essa é basicamente a nossa história. Então ela vence esse concurso, ela deita-se, ela casa-se com o rei e agora ela passa a ser rainha. Então por isso que eu acabei dizendo para vocês que ela é de Belém de Suzã, ela sai dali para que agora de órfã ela vai ganhar uma característica de rainha, a qual agora ela no poder ao lado do rei, ela pode intervir em favor do seu povo, tá bom? Então, 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte todo o povo do judeu do seu império, tá bom? Por que isso? Já que nesse contexto a qual vivemos, a rainha é destituída do poder e assume uma nova rainha, e agora vivendo um momento de paz, tal, algumas pessoas tentam matar o rei. O seu tio Mardoqueu, ele dá sinal disso, e não se é evidenciado, mas fica narrado na história. Mas agora houve uma conspiração, porque Amã quer ser adorado, quer ser exaltado. E Mardoqueu não se dobra diante dele. Então a raiva de Amã é contra Mardoqueu e todos os judeus. Então o que ele faz? Vou matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Só que nisso, a Esther está no palácio. Ela é rainha e ninguém sabe que ela é judia. Ela está em segredo. Mas ela vai saber, a partir do seu tio, que há um decreto, porque Amã consegue manobrar o rei e fazer um decreto para que possa matar todos os judeus. O rei não tem essa percepção, mas o rei libera o seu anel, e com o seu anel ele sela o compromisso, e com isso baixa um decreto para exterminar todos os judeus daquele reinado. E com isso, vemos que, depois desse período, Deus levantou aquela mulher para preservar o seu povo. Então, curiosamente, irmãos, fazendo um paralelo entre as duas histórias, percebemos que grandes opositores, grandes dificuldades, grandes fome, grandes perseguições, grandes inimigos do povo de Deus sempre existiu em todo momento da história. Porém, Deus sempre contou com grandes protagonistas. E nesse caso, Ruth e Esther. Grandes mulheres, duas grandes mulheres que brilharam na história como um sinal, como uma provisão de Deus para que Deus pudesse agir no meio do seu povo e o seu nome ser glorificado. Então, uma mulher que saiu do campo e agora está no palácio. Então, Ruth e Esther são grandes exemplos inspirativos, nos qual vale de fidelidade e de confiança em Deus, a qual o contexto que elas vivem, mesmo sob pressão de morte, resolve permanecer fiel ao Senhor. É dentro desses princípios divinos que são imutáveis e que vemos através da suficiência, que são a conduta de mulheres de valor. Tá bom? Então, esse pequeno panorama serve para nós entendermos qual vai ser a nossa lição e qual vamos desdobrar sobre ela. Tá bom? Isso é só um panorama para que você possa entender. Eu gosto de brincar com as palavras, eu sei que pode estar parecendo meio solto agora, mas nós vamos amarrar essas estruturas no decorrer da história, tá bom? No decorrer das nossas 13 lições, essas histórias vão ficar mais amarradas. Mas agora as pontas ainda estão soltas, só para você se situar. Só para você ter ideia do que nós estamos falando. Nós estamos saindo do período dos juízes e o período pós-exílio. Então é uma extremidade muito grande. São 5 séculos de história. Então, isso é para nós termos ideia do que nós vamos desdobrar. E com isso, nós temos aqui as mulheres como protagonistas na história. Dentro do que nós falamos,
temos aqui as considerações finais, que é a mulher com esse protagonismo que vivemos hoje. Olhamos já à luz das Escrituras que mesmo diante das lideranças masculinas que nós vemos, nunca foi anulado o propósito divino sobre as mulheres. Nunca isso foi anulado. Mas viviam-se em uma sociedade a qual as mulheres não tinham tanta voz ativa. A voz ativa era mais dos homens. Porém, as Escrituras Sagradas sempre valorizaram as mulheres. Sempre valorizaram as mulheres. Tá bom? Então, falar da mulher desse contexto atual, ela não implica necessariamente inversão de papel, ou menosprezá-la, ou colocar abaixo. Pelo contrário, Deus colocou um homem e uma mulher lado a lado. É do lado do homem que Deus tirou a mulher. E é do lado do homem a qual pertence a mulher. Eu sei que existe uma frase antiga que o pessoal fala que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é uma distorção do valor que Deus deixou estabelecido. Não é por trás, é ao lado. Por que ao lado? Porque do lado, quem olha o homem enxerga a mulher, quem enxerga a mulher enxerga o homem. Então não é por trás, é do lado. Então, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E ao lado de uma grande mulher existe um grande homem. Porque não são mais dois, mas um só. Então Deus pega um homem e a mulher e faz um só. Então esse um só, agora estabelecido diante da sociedade, vão ser protagonistas da família, da história, na criação de filhos, em projetos, em eventos e no seu meio secular. Então, não foi a altivez, a soberba de homem e da mulher, mas pelo contrário, a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante essas mulheres na história. Então, me permita abrir um parêntese aqui para vocês, mulheres. Eu sei que hoje existe uma briga feminista muito grande e com a distorção de valores tremenda, mas nunca foi com soberba, arrogância e prepotência que Deus elevou as grandes mulheres nas Sagradas Escrituras. Mas foi com humildade, mansidão, temperança, foi com submissão e com obediência que vocês foram cada vez mais e mais se mostrando na história. Então não permita, em hipótese nenhuma, que ninguém destrua o seu papel dentro da sua casa, na sua família, no meio dos seus filhos. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você, e ao lado da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, Deus quer honrá-la cada vez mais e mais. No ministério, na vida e no reino dele. Ok? Fecho meu parêntese. Porque isso está ligado aos papéis. Então, Noemi, ela vai dar um testemunho de Ruth. E com isso vai cumprir um bom papel de esposa. Então, o seu extraordinário relacionamento com a sua sogra não permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias. Seja uma mulher sábia, porque a Bíblia diz em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar. Tá bom? Então, ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem o quê? O seu papel. Sabendo o seu papel, é de fundamental importância que convivam bem na família. Ei, vou abrir um parênteses aqui novamente. Homem, saiba o seu papel dentro de casa. Saiba o seu papel na sociedade. Mulheres, saiba o seu papel dentro de casa. Saiba do seu papel na sociedade. Filhos, saibam dos seus papéis dentro de casa e na sociedade. Família. Busquem nas Escrituras Sagradas os seus papéis dentro de casa, dentro da sociedade e na igreja. Não deixe o adversário, em hipótese nenhuma, destruir o papel que Deus fez para vocês. Deus tem um papel, Deus tem uma chamada para cada um de vocês. Não deixa essa cosmovisão distorcida da visão sagrada das Escrituras
destruir o que Deus estabeleceu. Não inverta o papel. Esteja no papel que Deus instituiu para vocês. Fecho aqui o parênteses novamente. Concluo dizendo nas palavras que não foi a beleza de Esther que lhe fez escolhida como rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Apesar de ser órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devota obediência e profundo respeito. Guarda o que eu vou dizer. Guarda o que eu vou dizer, tá bom? Guarda isso. Palavras do autor. Guarda o que eu vou dizer. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Vou repetir. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Pela terceira vez, é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. É dentro do seu lar que nós somos forjados. É dentro do meu lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Tá ok? Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoadíssimo na presença do Senhor. Que esse domingo possa ser repleto de bênçãos sobre a sua vida. Que o seu lar seja uma bênção. Receba as bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Eu profetizo bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? É uma aula introdutória, mas no decorrer das outras lições nós vamos aprofundar mais. Volto a dizer isso, porque as pontas estão soltas, mas nós vamos amarrando e será de grande proveito esse trimestre. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado. Ok? Logo, logo teremos o nosso culto. Temos o culto de ceia do Senhor. E junto com o culto, nós teremos a festa nas águas, o batismo. Então, por isso que a aula é um pouquinho curta hoje, tá bom? Fique conosco, assista de onde você está, participe, interaja conosco no culto, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. E logo mais às 18h30 teremos culto jovem. Venha cultuar a Deus conosco. Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Venha cultuar a Deus conosco. Será uma bênção receber você aqui. Tá bom? Um forte abraço. Deus te abençoe. Vamos orar pelo final. Agradecendo a Deus por essa aula. Bendito e eterno Deus, quero te agradecer nesse dia de hoje. Obrigado por essa aula, obrigado pela vida dos teus filhos, obrigado por cada um. Que essa aula possa ter falado aos nossos corações, que venha despertar em nós o desejo de aprender mais e mais contigo. Te louvamos e agradecemos o teu nome. Guarda a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, pois pertence ao Senhor. E que através do exemplo de grandes mulheres de Deus e homens de Deus, possamos extrair lições para a nossa vida e para a nossa casa. Obrigado por tudo, te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.